Testamos os vinhos licorosos da Madeira no Essência do Vinho, que decorreu durante 3 dias no Funchal. Frasqueira é um tipo de vinho, está no topo dos vinhos de Madeira e é um vinho que tem de permanecer pelo menos 20 anos em casca. Um frasqueira, por exemplo, cá podia equivaler a um vintage no Porto. Durante 3 dias, mais de 1 milhar de vinhos de uma centena de produtores, 30% dos quais em estreia absoluta, marcaram presença no Fórum Pestana, no Casino do Funchal. Esta foi a segunda edição do Essência do Vinho Madeira. O consumo de vinho na Ilha da Madeira são cerca de 5 milhões de litros consumidos anualmente. Portanto, é um mercado muito interessante para os produtores do continente virem aqui expor, mostrar os seus vinhos, as suas novidades e darem a conhecer aos madeirenses. Por outro lado, este evento também tem o objetivo de promover os vinhos da Madeira, não só os vinhos fortificados, que de facto são uns dos melhores vinhos. Se falarmos hoje em grandes vinhos do mundo, os vinhos fortificados da Madeira estão nesse ranking, mas também hoje começam a surgir uma série de produtores que estão a fazer vinhos secos, vinhos que aqui se chamam vinhos madeirenses. Dos 5 grandes vinhos do mundo, Portugal tem 2, o vinho do Porto e vinho Madeira. De facto, ao longo destes anos tem havido um grande envolvimento quer das instituições públicas, do Instituto do Vinho, quer dos privados, e tem feito com que, ano após ano, o consumo e venda de vinho Madeira, quer localmente, quer no exterior, tem aumentado exponencialmente. E nós fomos testar esses vinhos. Começamos pelos licorosos. Um vinho da empresa líder na produção e a exportação de vinho Madeira, cujas origens remontam a 1913. A Madeira Wine Company. Este é o verdelho colheita de 1998 da Blandis. É um vinho de uma só colheita. Fez um envelhecimento em cachos de carvalho americano durante cerca de 15 anos. É um vinho que está a ser lançado durante este certame e que faz parte de uma família de vinhos que a Madeira Wine Company, empresa proprietária da Blandis, introduziu no mercado há cerca de 10 anos, com bastante frescura, persistência, bastante gastronómicos e que representam aquilo que é o potencial de longevidade do vinho da Madeira. Sendo um vinho generoso, como são todos os vinhos da Madeira, este será um vinho mais para aperitivo ou para vinho de sobremesa. No que diz respeito ao verdelho, sendo uma casta meio seca, em termos de estilo, com uma grande frescura, uma grande acidez, este será um vinho que acompanha muito bem também queijos. O vinho da Madeira envelhece em casco, faz uma maturação mínima de cerca de 5 anos no que diz respeito aos vinhos datados e, portanto, ao longo deste processo de maturação vai havendo aquilo que se chama uma concentração do vinho, resultante de um fenómeno que se chama a parte dos anjos e mediante o qual o vinho perde água e ganha concentração. Ao longo deste período o vinho vai ganhando, portanto, muito mais corpo e vai ficando mais rico em notas terciárias de frutos secos. Seguimos agora para uma empresa fundada em 1946, a Vinhos Barbeito Madeira. Conheçamos mais um vinho fortificado. Destacávamos o verdelho de 10 anos, o meio seco. Aconselhamos a servir no gelo e acompanha muito bem queijos. Neste momento, este verdelho é uma casta branca e que produz sempre os vinhos meio secos. O vinho da Madeira, e muito basicamente, nós trabalhamos com 5 castas neste momento. Temos a tinta negra, que é uma casta tinta. Com essa nós conseguimos produzir os 4 tipos de vinhos: seco, meio doce e doce. Depois temos as 4 castas brancas e com essas cada uma produz um tipo de vinho. A Cercial produzimos o vinho seco, o verdelho o meio seco, o boal o meio doce e o malvasia o vinho doce. Frasqueira é um tipo de vinho, está no topo dos vinhos de Madeira e é um vinho que tem de permanecer pelo menos 20 anos em casca. Um frasqueira, por exemplo, cá podia equivaler a um vintage no Porto. Faltava-nos conhecer um vinho de mesa. Portanto, isto é um pai de cabeça, é um vinho de 3 amigos, vamos assim. É uma produção familiar que tem
algo especial que é 100% verdelho. O verdelho é uma casta que é utilizada na Madeira, ou sempre foi utilizada para vinho Madeira, ou seja, um vinho licoroso. Há bem pouco tempo, ao fim de alguns anos atrás, há 7 anos atrás, começou-se a fazer a experiência de fazer um vinho de mesa com um verdelho. Portanto, o verdelho é um vinho interessante porque não tem grande complexidade, mas tem frescura e tem essencialmente é muito citrinado. Portanto, é um ótimo vinho para apresentar com algumas carnes gordas, algum queijo muito aromático. É um vinho que sobretudo tem muita frescura e que tem um aroma a maracujá, que teria que ser da nossa terra, que é evidente que tem a questão do maracujá muito, e citrinos, tem muitos citrinos. O verdelho é uma casta autóctone na Madeira, entretanto trazida para o continente. Durante 3 dias, o Fórum Pestana acolheu também provas de vinhos, comentadas e show cookings. Por aqui, passaram mais de 2.500 pessoas.